Bora falar desse Cruzeiro aqui no programa O Tempo Esportes. Tá contando os dias aí para fechar essa primeira fase do Campeonato Mineiro. E algo que não acontece já há um tempo, quem sabe como líder geral na primeira fase, para levar vantagem nas etapas seguintes. E o que mais você conta desse time azul, hein, Rafa? Mais uma vez, boa tarde, nobre. Fala, Léo. Boa tarde pra você também, pra Di, Seabra, Lelhão e também o Samuca aqui com a gente no Tempo Esportes. Pois é, isso não acontece desde 2018, né? Tá inclusive uma matéria que a gente tá no nosso portal no Tempo Esportes. Desde 2018, e em 2018 fez toda a diferença, né? O Cruzeiro, naquele primeiro jogo, perdeu por 3-1 na Arena Independência, 2 gols do Ricardo Oliveira. O Arrascaeta acabou descontando na parte final do jogo, 3-1, e aí o Cruzeiro fez 2-0 com 2 gols do Thiago Neves e acabou levando o título do Campeonato Mineiro em 2018. E aí, desde então, o Cruzeiro nunca mais terminou essa primeira fase, foi com vantagem para a fase seguinte. Então vai tentando novamente essa vantagem para quem sabe seguir sonhando com o título do Campeonato Mineiro. Também em 2024, o Cruzeiro que não conquista desde 2019 o Campeonato Estadual. E aí o Larcamon, Léo, a gente até trouxe aqui na manchete o destaque de que ele já começa a montar o time, já pensando o time para sábado, esse duelo decisivo para essa pretensão do Cruzeiro, que é de manter essa primeira colocação geral, o duelo contra o Uberlândia, 4:30 da tarde no Mineirão. O Cruzeiro atualizou a parcial de ingressos vendidos, mais de 25 mil, e aí aquilo que a gente já até comentava, né? Aumentou até a expectativa de público, a expectativa é de 37 mil pro Mineirão, mesmo com o setor laranja fechado, vai ter um show na esplanada do Mineirão, então mesmo assim uma expectativa de quase 40 mil torcedores para sábado, Cruzeiro fechando essa primeira fase. E aí fica a expectativa, Léo, com relação à manutenção de alguns jogadores. Papagaio, João Marcelo, será que eles vão ser mantidos no time? A ideia do Larcamon vai ser mantida, de que o João Marcelo mesmo ganhou essa vaga do Neres, o Papagaio teoricamente ganhou essa vaga do Robert, porque pelo menos o que a gente vê foi algumas experiências do Larcamon. O Larcamon até chegou a dizer isso, que vai usar o estadual como uma espécie de laboratório para que ele possa testar alguns jogadores. E a gente vê claramente que, por exemplo, o Papagaio sendo testado fora de uma posição que é a preferência dele, que é como um centroavante de ofício. E aí ele jogando mais aberto pela direita, enfim, então fica a expectativa, e eu acho que a gente só vai poder responder essas perguntas sábado, 3:30 da tarde, que é quando o Cruzeiro divulgar realmente o time titular para esse jogo decisivo contra o Uberlândia. É verdade. Agora, Odimar, utilizar o Rafael Papagaio talvez na ponta é muito mais pela falta de opção também do técnico Larcamon, né? Porque iniciou o ano testando o Robert, aí tem o Arthur Gomes do outro lado, e ali no meio de Neno, mas o Robert não conseguiu agarrar essa posição de titular por conta das atuações, não atingiu ali a expectativa. E não tem um outro jogador ali para atuar por aquele lado, né? Então parece que ele testa o Rafael Papagaio por lá. Ele já pode ter feito essa função, mas no Cruzeiro o que ele se deu melhor foi atuando mais centralizado, né? E aí tá valendo muita conversa, né, Léo? E com certeza tem a ver com o que ele tá esperando ainda, né? Tem mais um reforço aí para ser anunciado, enfim, a gente sabe que eles buscam mais um jogador ainda, então até que ele tenha, né, essas possibilidades, essa opção, né? E a gente sabe que quando você tem um grupo, né, o papel maior do treinador é exatamente tentar entender e compreender o que é cada um, né? É muito fácil você chegar e pedir um monte de gente e resolver com aquilo, né, com aquilo ali e tal. E ele tá aceitando neste momento, né, o que está vindo ainda. A gente sabe que também que tudo que ele pediu o Cruzeiro está fazendo, então tem até dia 7 para resolver essa questão também, né? Mas a gente sabe que a diretoria do Cruzeiro está trabalhando para que as coisas se resolvam e ele possa ter realmente o jogador que ele quer por ali. Ô, Lélio, o Rafa falou que desde 2018 o Cruzeiro não fecha a primeira fase como líder geral. Dá pra dizer que surpreende essa campanha nessa temporada? Talvez nem tanto, né? Porque a gente ainda tem a qualidade ali dos times do interior, então se espera mesmo que os 3 da capital cheguem à decisão do Campeonato Mineiro, mas talvez me surpreende, por exemplo, o Cruzeiro fazer uma campanha melhor do que o do Atlético, né? Mas aí, nesse caso é o seguinte, quem na verdade decepciona é o Atlético, né?
Por mais que tenha um clássico ali e tudo mais, o Atlético é que ficou abaixo. O Cruzeiro, a gente já esperava que fosse montado um time. Na verdade, chegou o Larcamon e na maior parte do Campeonato Mineiro ele utilizou basicamente jogadores que já estavam aqui. Aí ele encaixou quem? O Zé Ivaldo na defesa, né? O Romero no meio de campo e encaixou o Dineno no ataque. E o restante do elenco era basicamente do ano passado. E se a gente analisar por esse lado, aí a gente vai chegar à conclusão que pode ter sido até surpreendente. Mas, na verdade, o Cruzeiro ele faz um campeonato muito melhor do que ele fez ano passado, né? Ele foi se classificar praticamente na última rodada do ano passado. E em casa ele não ganhou um jogo. Você se lembra? Sim. Não é? Então ele melhorou bastante, se impõe quando joga como mandante, venceu um clássico fora, perdeu um clássico dentro de casa e com esses confrontos diretos aí dos clássicos, ele conseguiu assumir a ponta do campeonato. Mas eu acho que o Cruzeiro ele simplesmente está fazendo prevalecer contra os times do interior a sua melhor a sua maior categoria. E a gente tem que lembrar, né? O Cruzeiro esse ano tem o Matheus Pereira, que é um diferencial. Tem muita gente que fala, vocês enchem muito a bola dele, ele não tem essa bola toda. É só pegar os números dele aí que vocês vão chegar a essa conclusão de que ele é sim o grande diferencial do time do Cruzeiro. E quando não joga bem como no último jogo, né? O Cruzeiro sofre, né? O ritmo de jogo, a forma de jogar, e esses três que o Lélio citou realmente encaixaram de forma muito rápida, né? Tanto o Zé Ivaldo tava aí, mas não tava jogando, né? Quanto o Romero ali pelo meio e o Dineno na frente. O Dineno também eu acho que foi uma grande surpresa, né? Ele entender a forma de jogar muito rápida do Cruzeiro e partir pra artilharia, acho que foi muito rápido. Pelo menos até agora tá fazendo o que se espera dele, né? Agora pro jogo do próximo sábado, o Samuel Venâncio, o Rafa Nobre trouxe aqui sobre essa possibilidade. Será que o Rafael Papagaio mais uma vez vai atuar ali como ponta? O que o Larcamon talvez está preparando aí para esse jogo? Um time do Cruzeiro que a gente sabe, né? Vai se alterar um pouco ainda até o início do Brasileiro, com esses reforços, todo mundo encaixando ali fisicamente. Talvez o esquema do Cruzeiro pode mudar um pouco, mas para esse jogo do próximo sábado, alguma mudança a gente deve acompanhar? Boa tarde, Samuel. Fala, Léo, boa tarde para quem nos acompanha aqui em O Tempo Esportes. Eu vou aguardar esta última atividade, né, na manhã desta sexta-feira, mas claro que o Nico vai colocar o que tem de melhor aí, porque o Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil, precisa buscar essa primeira colocação geral, e a única dúvida, eu acho, se é que a gente pode falar de dúvida, mas não vejo ficando fora também, é que o Arthur Gomes está pendurado, né? Então, os cartões não são zerados. A turma tem que, no próximo conselho técnico aí, para definir fórmula de disputa e etc., cortar isso aí também, né? Cartões acumulados, né? Próxima fase tem que zerar tudo, independentemente de tomar o terceiro ou não. Vira jogador pendurado aí em semifinal e final de campeonato estadual, numa competição que já é muito desvalorizada. Mas enfim, o Arthur Gomes é o único pendurado nesse time do Cruzeiro, e se tomar o terceiro cartão amarelo fica fora do primeiro jogo da semifinal. Então, eu repito, não sei se dá para colocar isso como dúvida. Agora, o Nico, ele não tem ali aquele ponta do jeito que ele quer, né? Ele tá tentando ali com o Papagaio, que até apareceu razoavelmente bem lá nesse jogo diante da equipe do Pouso Alegre, mas não é a dele, né? Hoje o Cruzeiro postou o material e deu para ver o Arthur Viana, que é o centroavante do Sub-20, foi titular na Copinha. Até muitos torcedores criticaram porque ele perdeu um gol que foi inacreditável lá na final contra a equipe do Corinthians, logo ali no primeiro tempo, mas fez uma boa Copinha. É um jogador que fez a base no Grêmio, veio pro Cruzeiro no ano passado e agora treinou ontem e treinou hoje, né? Na ausência aí do Rafa Silva, que ainda não vai voltar, está sendo preparado para retornar aos treinos com bola na semana que vem, quem sabe tendo esse garoto aí também para ser testado. Enfim, os garotos lá, o Fernando, o João Pedro, eles não quiseram aproveitar a oportunidade, enquanto uns não querem, outros estão ali de olho numa vaga no profissional. Mas eu penso que ele vai dar mais minutos para José Cifuentes, para Lucas Vidalba,
Não sei se ainda já iniciando a partida. Se ele quiser, ele pode já iniciar com o Vidalba na linha de 3 e adiantar o Marlon, né? Ganharia uma opção ali como ala, mudaria o Arthur de lado ou deixaria o Arthur como aí uma prevenção, pensando na semifinal. Tem alguns caminhos ainda que estão indecisos pra gente falar sobre isso aqui no programa, viu, Léo? Pessoal, tô interrompendo esse vídeo para te lembrar de se inscrever no canal de O Tempo Esportes. É só clicar no card que tá aqui na tela, beleza? Eu gostaria, sabe, Daniel, ver o Cruzeiro jogando até com 2 atacantes às vezes, para colocar os 3 zagueiros, tendo ali o Vidalba na saída pela esquerda, mas o Marlon como ala, o William outro ala, aí podem ser até 2 volantes, com o Romero ali e Cifuentes. Cifuentes já até falou que gosta de sair um pouco mais. O Matheus Pereira e aí o Arthur Gomes e Dineno. Eu acho que é uma boa formação, Léo. Eu acho que é uma boa formação. Eu só não gostaria que o Larcamon escalasse 3 ali atrás e sacasse o Marlon. É o que a gente vem debatendo aqui ao longo do tempo, desde que ele começou com essa ideia de colocar 3 jogadores atrás. E o Vidalba chegou provavelmente para atuar dessa forma. E aí, quem ia dançar? O Marlon? Pra mim, de forma injusta. Eu acho que o Marlon tem que ser mantido nesse time aí, os 2 laterais, principalmente com 3 zagueiros ali, se ele resolver realmente montar com 3 zagueiros, vamos dizer, Zé Ivaldo, João Marcelo e o Vidalba, aí sim os laterais vão poder fazer o que eles sabem fazer de melhor, já mostraram isso, né? Atacar muito, avançar muito, auxiliar muito o ataque. E aí vem a parte que você falou. Gostaria de ver o time dessa forma também. Eu acho que o Cifuentes é um jogador, a gente tem que esperar ele se encaixar no time ainda, mas é um jogador, pelo que ele falou, que gosta de sair pro jogo, com o Matheus Pereira, com o Lucas Romero segurando um pouco mais lá atrás. Eu acho que pode dar um caldo bom aí esse meio de campo ataque do Cruzeiro, viu? De repente até a oportunidade que o Larcamon tem para poder implantar o esquema que ele tanto quer, né? E aí... Mas eu acho que o Marlon não sai do time. Não acredito nisso, não. Não, eu também sai, acho que não. Acho que não. E acho que para esse jogo de sábado, né, Rafa, ele não vai mexer na equipe, muito na equipe. Ele vai começar com o que ele tem de melhor dentro da filosofia dele ali de trabalho, sem muita surpresa, porque a gente tem que lembrar o seguinte: o Cruzeiro está classificado, mas ele vai definir a posição dele nesse jogo. Né? Então acho que daí ele mata o jogo no primeiro tempo, aí no segundo tempo ele pode entrar com Cifuentes e companhia e começar a voltar a testar e tudo mais, mas eu tenho certeza que ele está pensando na semifinal e na garantia de todas as vantagens, né? E tudo mais. Isso pesa demais e a gente sabe como pesa pro Cruzeiro essa ausência, não estar vencendo o Campeonato Mineiro. Isso é uma coisa que tá pegando demais no torcedor do Cruzeiro e diante disso, você ter as vantagens, né? Nas semifinais e podendo chegar numa final com as vantagens, ele não vai abrir mão disso. Então ele vai entrar com o que a gente tá acostumado a ver do Cruzeiro. E aí depois ele pode fazer aí os testes, dependendo como rolar no jogo, né? O Davi tá dizendo que esse ponta seria o Fernando, né? Mas o Fernando a gente já sabe o que aconteceu, talvez Sim. até pelo ato de indisciplina volta pro Sub-20. Chegou até a oportunidade nessa temporada também, né? Não jogou A gente tanto pediu assim. tanto, né? Mas não correspondeu muito. Mas o João Pedro é que tava aí, né? Decidiu os jogos, Isso. matou o clássico lá na arena e aí de repente ele continua afastado? Continua. Tá aí, parabéns. Aí tem né? aquele pensamento, né? Lélio, Samuel, Rafa, Daniel, Léo, todo mundo que tá com a gente. Uma coisa que a gente fala muito, né? Você prejudica o quê? Né? O time. Você prejudica a continuidade do trabalho. Vale a pena chegar para um garoto desse e falar: meu filho, vamos raciocinar aqui. Aí é que tá né? a importância. Mas já coisa falaram assim. isso, né? Aí é que tá a importância, né, Samuel, do trabalho, por exemplo, da psicóloga Isso. dentro do esporte. Às vezes o pessoal, mas é bobagem, não sei o quê. Não. A gente já ouviu até dirigente falar negócio de bobagem, treinador e tal. E não é, né? Não é bobagem, porque a gente sabe que a origem do jogador é uma e quando ele começa a ascender muito rápido na profissão, as coisas às vezes saem um pouco do prumo. E aí vem o trabalho da psicóloga, da pessoa que vai chamar o jogador ali e falar: vem cá, meu filho, vai ser profissional, vamos crescer aqui dentro desse clube. Eu acho que esses meninos poderiam ter um trabalho um pouco mais próximo, não sei como é que é lá, mas o Fernando, por exemplo, a gente cansou de pedir ano passado e sistematicamente ele não tinha oportunidade. Por que será? Agora, de repente, bom, não sei, né?
você estava falando aí, né? Não, o caso do Fernando aí, ele teve esse ato de indisciplina logo depois do jogo ali do Goiás. E aí ele volta pro Sub-20 para fazer a Copa São Paulo. E quando ele vai ganhar a chance novamente, conversaram muito com ele, que ele estava tendo uma chance que poucos têm essa possibilidade de uma retomada. É só a gente pegar, o Cruzeiro fez uma grande copinha, 2 jogadores apenas receberam a chance de estar no profissional. O Vitinho e o Fernando, que tinha tido pelo menos esse ato de indisciplina lá depois do jogo do Goiás e voltou para a categoria de base. E conversaram, a chance está aparecendo de novo, o elenco inteiro conversou também, porque isso aí não é, não, tem que deixar o jogador porque ele vai valorizar e está prejudicando o time. Tem todo um elenco ali que tá acompanhando toda a história. Então beleza, vai aprontar e sempre receber chance. E quem tá trabalhando duro no dia a dia? Então vai muito além disso. O Cruzeiro tentou 1, 2 vezes, repetiu o erro. Então agora, eu com sinceridade, não sei quando vai pintar uma oportunidade de novo para ele jogar no profissional do Cruzeiro. Não sei quando vai pintar uma oportunidade. Por mais que seja novo, tem que aprender, não é acabar a carreira, mas cada ação tem uma reação. As consequências dos atos, mesmo sendo um garoto de 18 anos, tem todo um staff, enfim, acabou de ser comprado, né? O Cruzeiro acreditou no garoto, pagou ao Água Santa R$500 mil para ter uma boa parte dos direitos e infelizmente ele pisou na bola mais uma vez. E agora não sei até quando, vai treinar separado. Aliás, ainda nem definiram se ele já vai ter a chance de treinar no Sub-20 neste momento. Por enquanto está treinando em separado na Toca da Raposa 2, nem é ainda com o Sub-20. E o João Pedro, hein? Qual que é a situação dele? Também treinando em separado. Aí não sei quando vai voltar, né? Pelo menos um momento de punição ele vai ter, né? O João Pedro... Dá pra pensar bem, né? Eles estão lá de castigo no cantinho do pensamento. Mas é muita burrice, né? Meu Deus do céu. Eu também acho, é incrível, né? Mas assim, não é de hoje, né? Esse jogador... O grande problema da base é realmente essa adaptação, né? Não é fácil, é uma idade muito difícil para garotos, né? Sejam eles jogadores ou né? Pessoas normais. Você imagina você ter a responsabilidade. E no caso, né? Do futebol, o aparecer, né? O estar... diante de tudo, de uma equipe do Cruzeiro, esse tipo de pensamento, aí que eu queria entender qual é o trabalho do staff mesmo, porque vira e mexe tal, fala com o staff do jogador. O staff do jogador seria para que ele tivesse uma condição, né, não só física, técnica e tudo mais, mas de cabeça mesmo, né, de jeito de atuar, de comportamento, de profissionalismo. E a gente vê que muitas das vezes isso não acontece. Não estou dizendo que eles são os primeiros, nem vão ser os últimos, né? E ao longo da carreira a gente já acompanhou tantas confusões e tudo mais. Eu vou te falar, tem gente no passado que fez tanta coisa que diante disso aí é uma pulguinha. Mas, né, disciplina é fundamental. Fala mais do Cruzeiro, Rafa. E aí, pois é, pra gente poder falar, assim, a gente já citou, né, o Samuca até falou do Arthur Viana, que tá treinando com os profissionais. O Cruzeiro que anunciou ontem oficialmente a saída do Ian Lucas, né, foi por empréstimo pro Goiás. Hoje o Cruzeiro oficialmente também anunciou mais 2 saídas. O Fernando Henrique, volante, também foi pro Vila Nova de Goiás e também pro Vila Nova de Goiás foi o Juan Santos, outro cria da Toca, zagueiro, filho do Narciso, foi também pro Vila Nova de Goiás. Eles não seriam aproveitados pelo Larcamon, até não tiveram oportunidades com o técnico argentino e por isso seguem outro caminho, vão disputar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Vila Nova e aí a sequência da carreira, isso o tempo dirá, né? E pra gente poder falar... Rafa, esse Fernando Henrique, isso pra mim é um mistério, sinceramente. Ele saiu do Grêmio, veio pra cá, a torcida do Grêmio ficou pé da vida, ele era a revelação do Grêmio, veio, cheio de moral, todo mundo querendo ver o cara em campo. De repente o cara se contundiu, quando voltou quase arrancou a perna do Casares fora no clássico com a América, um lance completamente descabido. E depois agora, do nada, ele foi emprestado. É um negócio complicado. Futebol, às vezes, é um troço que engana realmente
muito. E aí a gente que é de fora, né, a gente fica o termômetro realmente o torcedor, né? E assim, o torcedor do Grêmio realmente, quando ele assinou com o Cruzeiro, todo mundo pelas redes sociais, né? Não todo mundo, a maioria, mas acabou lamentando essa vinda pro Cruzeiro, mas enfim, não acabou firmando, mas é também um jogador jovem, né? Não sei, vamos ver o que o tempo vai dizer da carreira do Fernando Henrique. Tá emprestado, né? Tá emprestado até o fim da Série B. E aí, pra gente poder falar ainda de sábado, as entradas dos torcedores, esses mais de 25 mil que já garantiram ingresso pro jogo de sábado, elas vão acontecer pelos portões sul e leste. Então os portões norte e a esplanada, eles vão estar fechados por conta desse show que vai acontecer no Mineirão no próximo sábado. Então é só pra gente poder passar um pouquinho de serviço também, né, o Léo, do jogo de sábado, esse jogo contra a Uberlândia, 4:30 da tarde. É verdade, né? Vai ter mais um show no Mineirão, como você disse, né? Não, mas esplanada, né? Não vai ser, obviamente, no campo, vai ter um jogo por lá também, né? Também ia ser difícil. É complicado. E, enfim, a expectativa aí por mais ou menos 30 mil torcedores. Abraçando aqui o Michael Zamora, ele tá falando que já tem que testar os caras e as formações, porque a fase de mata do estadual e a sul-americana estão chegando. Também aqui participa com a gente no nosso WhatsApp 988-100-917, o David Silva. Ele tá falando, o Matias Rojas rescindiu com o Corinthians, seria uma boa sombra para Matheus Pereira? O Rojas, me lembro que ele chegou a fazer bons jogos no início no Corinthians e depois acabou perdendo espaço no Corinthians, que acabou caindo de produção, né, na reta final da temporada passada. Mas já foi um debate por aqui, o Matheus Pereira que não tem sombra mesmo no Cruzeiro, né, Samuel Venâncio? Acho que o Samuca não... Então, Léo, mas esse aí não penso em nenhuma possibilidade de o Cruzeiro procurar, de fazer alguma coisa. É um jogador muito caro, entregou nada no Corinthians, né? E se ele tá fazendo isso, se realmente aconteceu, às vezes ele já tem até o destino definido, né? Então, seria a gente falar aqui de uma coisa totalmente utópica no momento. Eu desconheço qualquer possibilidade sobre o Rojas, sei que o Cruzeiro tá sim buscando alguém no mercado, mas seria um atleta que chegaria muito em baixa e custando muita grana, né? Então, eu praticamente, se tivesse que apostar aí, é que não vai ter procura, não vai ter absolutamente nada. Também aqui com a gente a Letícia de Cássia, tá falando que o Pedro Bicalho é um bom exemplo, que as indisciplinas prejudicaram a carreira. Pedro Bicalho passou pela base de Cruzeiro, também Palmeiras, isso, né? Outro jogador que teve problemas também com indisciplina. Algo mais, Rafa Nobre? Não, e agora a gente, até para poder falar também de mercado, né? O Cruzeiro entra aí numa semana praticamente decisiva, né? Sim. Como a Di falou, dia 7 de março encerra essa primeira janela e o Cruzeiro ainda em busca de pelo menos um atacante, um ponta para jogar pela direita, né? Então o Cruzeiro deve intensificar, acredito, nos próximos dias aí a procura por um atacante, e aí a gente, claro, fica na cola disso para poder entender quem pode vestir a camisa do Cruzeiro e ser, quem sabe, esse 10º reforço, já que o 9º ainda não foi anunciado. O Barreal tá esperando ainda uma documentação do Cincinnati para que possa, enfim, ser oficializado no Cruzeiro. Já tá treinando na toca, mas ainda não foi oficializado. As coisas acontecem assim, né, Seabra? O Cifuentes já estreou, o Vidalba já estreou. É a loucura do aí, calendário, 3, 4 né? dias depois que ele foi anunciado. Calendário brasileiro, o cara desembarca, joga, depois 3 semanas ele é anunciado. É um negócio, um calendário brasileiro, é isso aí. Mandar um abração pro Adroaldo Leal, que tá mandando aqui mensagem pra gente, nosso companheiro, falando assim: pois é, João Pedro era pra ser o titular na ponta, né? Exatamente. E aí jogou por terra. Beijo, Adroaldo, sensacional. Beijo. Fantástico, pessoa maravilhosa, né? 98. O Rafa, e até ele foi titular num jogo, né? Foi contra o Democrata, que o João Pedro foi titular. João Pedro foi Democrata. Ele até teve uma oportunidade como titular no Cruzeiro. Contra o Souza também ele foi titular, não foi não? Souza não, ele entrou, foi com 3 volantes e 2 atacantes. É verdade. Ele preencheu mais foi a modificação, O Zé Romildo tá falando aqui que é melhor dar uma bronca, perdoar o Fernando e o João Pedro, reintegrando os dois ao plantel do time. Melhor ainda é mandar o Palácios e o Matheus Vital irem jogar no Haiti. O Zé Romildo lá de Montes Claros. Quais são os times do Haiti? Manda aí pra gente, por favor, pra gente ver a possibilidade. Samuel Venâncio, algo mais pra fechar, Samuca?
Só aguardar o último treinamento então amanhã, o anúncio aí do Álvaro Barreal que tá cada vez mais próximo, como disse o Rafa, e até o dia 7 de março aí a gente pode ficar de plantão aí, porque o Cruzeiro segue no mercado tentando achar esse jogador de beirada, viu, Léo? Perfeito, valeu. Olha o Samuel no aeroporto. Ele sai sábado de madrugada, domingo de madrugada. Você tá bem, né? Aí pro treinamento do aeroporto, né? Firme e forte. Aliás, preocupado com o Samuca, viu? Outro dia, mandei mensagem pra ele 1h da manhã, 1h30, o homem 5 ou 5h30 da manhã já tem vídeo já no canal, o homem não dorme, não. Não dorme, não. Não sei. Beijos na barra. Essa hora aí, Rafa, é a hora que eu tiro pra responder as conversas de WhatsApp, velho. Porque todo dia é 50, 70 que ficam lá paradas. Muito bom, muito bom. Beijos em casa, tá? Pra Bárbara. Boa. Valeu. Abração. Fica com Deus aí, todo mundo. Valeu, amém. Samuel Venâncio aqui com a gente no programa O Tempo Esportes. Volta amanhã e segue também acompanhando mais do Samuel lá em O Tempo Esportes, lá no nosso portal O Tempo, também no nosso jornal, nos nossos jornais aqui de O Tempo. Ô, Rafa Nobre, você não tem folga, volta daqui a pouco. Essa também, né, fala do outro, mas, né? Dorme pouco, né, Dinho? Também dorme. É isso. Não, daqui a pouquinho a gente volta com o segundo tempo. Rafa Nobre que tem motivo pra isso ainda, né? A dona Ainda Manu, tem, né? a dona Manu ainda dá um pouco de trabalho. Essa noite, inclusive. Foi mesmo? Nossa. Virose? Não, sonhos. Acordou e... Enfim, mas tá tudo bem. Que ótimo, que ótimo. lindo. Já tem mais Cruzeiro aqui no programa O Tempo Esportes.